Doutor Maurício Cavalcante, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui em nosso programa. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Jota. Prazer todo meu, prazer imenso. Tudo em paz. Tudo em paz, recíproca é verdadeira. O que a gente pode situar para o nosso ouvinte com relação à síndrome mão-pé-boca, hein? Essa síndrome é uma síndrome viral, né, causada por um vírus da família dos enterovírus, né? O nome do vírus é Coxsackie. E realmente tem se observado um número crescente de infecções, principalmente em crianças, né? Como você bem falou, abaixo de 5 anos. Pode acontecer em adultos também, mas realmente o mais comum é acontecer em crianças, né? Essa virose ganha esse nome porque clinicamente você observa de forma comum a presença de vesículas, né, de erupções cutâneas, principalmente na região da boca, das mãos e dos pés. Né? Não que não possa acontecer em outras regiões. Essas erupções podem acontecer também no tronco, né, na região glútea, tá certo? E demais regiões do corpo. Mas o comum mesmo é elas estarem presentes na boca, nas mãos e nos pés. Né? Às vezes dentro da boca também, vesículas na mucosa oral, na faringe, né, na amígdala, causando muita dor de garganta, né, causando muita febre. Normalmente é uma virose que nos primeiros dias, né, acontece um sintoma gripal, como se fosse uma gripe, um resfriado. A criança tem muita febre, né, e normalmente 48, 72 horas depois desse sintoma surgem as vesículas. Né? O quadro clínico se estende ali em torno de uma semana, né? Normalmente esse é o tempo de curso clínico da doença. Agora, até aproveitando, doutor Maurício, febre faz parte desse sintoma, mas é febre alta, constante, não? O que a mãe, o pai pode saber com relação a isso? Incomoda também garganta? O senhor disse que pode ser confundida com sintomas de uma gripe, é isso? Exato. A febre normalmente é alta sim, viu, Jota? Febre 39, às vezes até 40 Ótimo. graus, né? Pode acontecer 38 também, mas normalmente, mais comumente, febre alta. Às vezes pode acontecer dor de garganta também, porque essas erupções na boca, elas podem acontecer dentro da cavidade oral, na mucosa e também na região periamidaliana, né? Lá atrás na faringe, dando muita dor de garganta. É um sintoma comum também. Agora, como é feito o diagnóstico, né? Já que existe esta similar, não é, a uma gripe, é através de um exame específico ou não? É através desses sintomas? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como é confirmado, como é feito o diagnóstico? Normalmente o diagnóstico é clínico, porque inicialmente ela parece um resfriado, ali nas primeiras 24, 48 horas, mas logo depois aparecem vesículas características, né? São vesículas meio acinzentadas, mas elas têm ali um halo hiperemiado, avermelhado, e elas acontecem principalmente nessas regiões, né? Da boca, das mãos, da planta do pé, e o aspecto da vesícula é característico. Então, o médico orientado, ele vai lá identificar, tá certo? Com certa facilidade, a virose da mão, pé, boca. Tá? Muito bem. Agora, feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, doutor? Leva muito tempo, não leva? É um tratamento fácil? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Normalmente, o tratamento é tratar o sintoma causado. Né? Você usa antihistamínicos para aliviar a coceira que provoca na pele, usa analgésicos, tá certo? Para aliviar a dor. Né? Às vezes, em casos de resposta inflamatória muito intensa, você pode até lançar mão de corticoide em dose moderada. Mas normalmente você usa ali bloqueador de histamina, usa analgésico, controla a febre, né? Hidrata o paciente, a hidratação é importantíssima, né? Como em qualquer quadro viral. Então é basicamente isso, consiste em hidratar, repouso, medicação antihistamínica, né? Para controle do prurido, da coceira, analgésicos para controle da dor e da febre. Essa é a forma de você tratar. E o curso normalmente é de uma semana. Mais do que isso, aí já requer uma certa preocupação, né? Normalmente a virose de pé, mão, boca, ela dura uma semana. Normalmente não tem complicações. Entendi. Doutor Maurício, ela passa de criança para criança? Ela é contagiosa? Não? Sem dúvida. Preocupação nesse sentido também? Com certeza, é uma doença viral, infecto-contagiosa, a transmissão é por via aérea, né, gotículas de saliva,
passa de criança para criança, tá? E tem que tomar cuidado, né? Quando você tem uma criança infectada, você tem que isolar a criança, orientar os pais para evitar a disseminação da doença. Perfeitamente. Existe necessidade, às vezes, de internar a criança? O senhor falou no início, opa, Jota, pode ter febre alta. Então, por conta dessas consequências, existe casos que é recomendada a internação ou não? Normalmente, você não tem casos de internação por virose de mão, pé, boca. Não é comum, né? Embora não seja impossível. Você pode ter, por exemplo, se você pensar em um desfecho complicado, você pode ter uma virose de mão, pé, boca, né? Que por irritação e processo inflamatório da via aérea viabiliza uma bronquite, por exemplo, até uma colonização por bactéria secundária, pode evoluir para uma pneumonia e causar um internamento. Mas isso não é comum. Tá? Não é comum. Normalmente a virose de mão, pé, boca é tratada ambulatorialmente, sem demais complicações, e a resolução acontece em torno de uma semana, tá certo? Sem mais prejuízos para a criança. Normalmente não complica não, viu? Entendi. O doutor Maurício Cavalcante, outro detalhe, tem muita gente que pode utilizar remédios caseiros, né? Automedicação. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É complicado, perigos, porque tem, fulano tem um filho que se tratou com isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de produtos caseiros e essa automedicação, né? No caso da virose mão-pé-boca, né, normalmente o paciente pode usar um analgésico, usar um antitérmico, tomar um paracetamol, né, tomar ali uma dipirona. Isso pode acontecer, tá? E normalmente também você pode pegar um caso sem muito agravante, um quadro mais leve, que às vezes a pessoa pode até tratar em casa, né? Mas se acontecer febre alta, torpor, né, dor, certo? Prurido, coceira intensa, é importante que o médico seja consultado. O tratamento da automedicação, né, a conduta de automedicação, não é uma conduta aconselhável, porque às vezes podem existir circunstâncias, né, complicações que é importante que o médico avalie e veja para evitar piora do quadro do paciente. Então, não aconselho, não é aconselhável, né, o médico sempre bate muito nessa tecla, né, a automedicação não é uma conduta lúcida, não é uma conduta adequada, não é uma medida de bom senso a ser adotada pelo paciente. É importante que o médico seja procurado para avaliação. Entendo. O doutor Maurício Cavalcante, outro detalhe, é uma doença normal, eu digo normal assim, que doença ser normal é complicado, mas doença de criança, a criança toda ela pega, não necessariamente, pode se desenvolver futuramente, numa idade maior? A gente pode dizer que é uma doença comum, né? Principalmente nos últimos meses, a gente tem observado aí um verdadeiro surto, né, de virose mão-pé-boca por Coxsackie vírus, muito comum. Então, adultos podem pegar sim, tá? Mas o mais comum é acontecer em crianças abaixo de 5 anos. Então, não é que o adulto esteja isento, mas é mais frequente em crianças de 5 anos para baixo. E é uma doença comum, tá? Frequente, e tem se observado um aumento, né, de casos, talvez aí no último ano. Eu tenho observado que no meu ambulatório a gente tem recebido com frequência, né, um número alto de casos de virose mão, pé, boca, né, por Coxsackie vírus. Entendi. Por ela ser comum, ela não deixa sequela, não. Ou deixa? Normalmente não deixa sequelas. Ela irrita muito a criança, né, causa muita febre, dor, coceira, prurido no corpo, as vesículas incomodam. Então, um problema chato, né, que irrita a criança, tá? Os pais ficam extremamente estressados. Tudo que dá lesão de pele assusta, né? O pai olha para aquelas lesões, a boca cheia de vesícula ali, as mãos, os pés, né? Então o pai fica, os pais, pai e mãe ficam em pânico, né? Então é uma virose que assusta, irrita, mas que normalmente não causa grandes prejuízos à criança. Quando você fala vesícula, são as manchinhas vermelhas, né? As vesículas são as erupções, né? Erupções. São bolinhas, né? São bolinhas, tá certo? Que acontecem na pele, principalmente na região de boca, mão e pé. Que pode ser confundida com sarampo, doenças aí também da infância ou não? Aos olhos do leigo, talvez, Sim. né? Mas um profissional experimentado certamente não vai
confundir isso aí. A vesícula, a erupção cutânea do Coxsackie, ela é bem característica, né? É diferente do herpes, é diferente da catapora, do sarampo, dessas outras doenças exantematosas. Entendo. Então, é só ter cuidado e fazer esse acompanhamento que o senhor bem disse, não é isso? Procurar o médico, procurar o pediatra para ser avaliado, né, e ser instituída a conduta mais adequada. Tem período que existe a maior incidência, o senhor disse agora há pouco que está tendo a maior frequência. Isso se deve também à época do ano, época de chuva, de calor, de sol ou não? Existe uma máxima, né, que diz que normalmente as doenças virais por via aérea tendem a se disseminar mais em períodos chuvosos, né, tá? Mas existem várias variáveis que podem entrar aí nesse jogo para causar esse aumento de frequência. O que eu tenho observado é que talvez de um ano para cá, tá, 1 ano, 6 meses para cá, o número aumentou bastante. Então, tenho recebido muito caso no consultório. Ok. Doutor Maurício Cavalcante, estamos chegando ao final do nosso Canal Saúde de hoje. O senhor quer acrescentar mais algum detalhe que não foi abordado durante a entrevista? Prazer, acho que o papo foi bom, a conversa foi bem orientada. Esclarecedora. É isso, né? Esclarecedora. A doença de pé-mão-boca é uma virose, como a gente já afirmou, tá? O vírus Coxsackie da família enterovírus é o causador. A disseminação é por via aérea, né, de criança para criança, de paciente para paciente, por gotículas de saliva. O período de incubação, a gente não comentou, normalmente ali de 48 horas a 5 dias, de 2 a 5 dias, mais ou menos, né, o período de incubação. O curso da doença acontece em torno de 1 semana. O início, os primeiros 2 dias, um quadro gripal, viral, com tosse, com coriza, com dor de cabeça, febre alta e tal. E após ali 2 dias, mais ou menos, começam a aparecer as erupções, as vesículas, né? Principalmente na região da mão, palma das mãos, planta dos pés, peribucal, perto da boca, né? Não, podendo também aparecer em outros locais do corpo, mas esses são os locais mais comuns, né? E aí caracteriza o diagnóstico, né, da doença, da virose, mão, pé, boca. Muito bem. Doutor Maurício, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou o telefone do consultório? Fique à vontade. Olha, tem meu Instagram, né? Pois não, fica à vontade. Maurício Cavalcante, tá certo? Pode procurar. É um prazer receber os pacientes. Doutor Maurício, muito obrigado pela atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha. Um abraço ao Obrigado. senhor. Saúde. Até um próximo encontro, hein? Obrigado, Jota. Prazer imenso. Satisfação. Idem. Eu conversei com o Dr. Maurício Cavalcante, médico clínico e pediatra, foi o convidado do Canal Saúde de hoje. Agradecendo a você, ouvinte Folha, pelo Dial 96,7, a você, internauta, que nos assistiu pelo youtube.com/Folha de Pernambuco, e você que nos acompanhou pelo Facebook, colocando Rádio Folha FM. Vamos ficando por aqui com o Canal Saúde de hoje. Canal Saúde, um programa onde você fica sempre bem informado com as entrevistas de médicos, trazendo muita informação para a sua saúde. Canal Saúde.